Fazer uma saudação especial às visitantes e aos visitantes que chegam a esta segunda-feira para acompanhar uma sessão vespertina do Senado Federal. Eu sou uma senadora do Rio Grande do Sul, do Partido Progressista, e venho aqui porque o senador Figueiró já abordou o tema e eu venho fazê-lo porque o tema é tão relevante, senador Mazarildo, Vossa Excelência, que é médico, cuida tanto da questão da medicina, da assistência, do tratamento, da educação. Somos parceiros nas comissões de assuntos sociais, comissão de educação. Isso aqui, senador Mazarildo, aqui estão 10 mil assinaturas colhidas. Pode ver pelas letrinhas das pessoas, não tem nenhuma letra falsa, porque estão aqui todos os números das suas identificações, os seus RGs respectivos. E aqui o município de Panambi, que tem 40 mil habitantes. Aqui estão 10 mil assinaturas, 10 mil, um quarto da população do município gaúcho de Panambi, em defesa do quê? Em defesa da preservação das APAES. E as entidades, a entidade presidida pelo Hélio Rodrigues Júdice, me envia essa documentação para não haver mais nenhuma dúvida sobre a necessidade urgente desta Casa, assim como já fez a Câmara Federal, em manter a meta 4, aprovado pela Câmara, que usa a palavra preferencialmente para preservar, resguardar, fortalecer e reconhecer o trabalho que há décadas, historicamente, as APAES em todo o Brasil. Mas no meu estado, o Rio Grande do Sul, no nosso estado, senador Pedro Simão, senador Paim também, acompanha esta ação, demonstra a força da comunidade em favor de uma causa justa, socialmente necessária e que os pais e amigos hoje dos portadores de necessidades especiais, as crianças e os jovens e os adultos também precisam fazer. Então eu queria, de muito bom grado, defender esta causa por justa que é, por oportuna que é, porque na quarta-feira a Comissão de Constituição e Justiça deverá votar e aprovar o relatório do senador Vital do Rego, do Plano Nacional de Educação, o chamado PNE. Houve um pedido de vistas, mas eu não tenho dúvida de que quarta-feira a CCJ vai aprovar, porque a grande parte dos senadores, e eu queria renovar o agradecimento ao senador Vital do Rego como relator. Ele acolheu uma emenda do senador Francisco Dornelles a meu pedido, exatamente, que era simplesmente para preservar aquilo que foi aprovado na Câmara, que era manter a meta 4, conforme foi aprovado naquela casa. O senador acolheu porque eu não pertenço à CCJ, então pedi ao meu líder, o atentíssimo e competente senador Francisco Dornelles, que também sabe que no Rio de Janeiro, o estado que ele representa tão bem aqui nesta casa, junto com o senador Eduardo Lopes e o senador Lindbergh Farias, o senador Francisco Dornelles, por reconhecer a relevância social, o papel que as APAES e as outras instituições, como o Instituto Pestalozzi e tantas outras que cuidam da educação para os portadores de deficiências visuais ou auditivas, elaboram em favor dessas crianças ou dessas pessoas portadoras dessas necessidades especiais. Portanto, são elas que conhecem, elas que sabem fazer esse tratamento especial. A inclusão é relevante, claro que é. E claro que quando o governo propôs foi no sentido exatamente de que essa inclusão permitisse. Só que uma criança não tem, quando ela toma uma atitude de, por exemplo, fazer um chamado bullying ou brincar com uma outra colega, ela não tem noção do que aquilo possa representar em matéria de violência sutil ao coleguinha que tem uma dificuldade no aprendizado ou que ele seja portador de uma necessidade especial. Portanto, claro, quando sempre for possível, também temos que pensar nas professoras, que alguns estados não pagam o piso. E como é que essa professora vai ter que
cuidar das crianças regulares da escola regular, e ao acolher uma criança que requer tratamento especial e diferenciado, ela vai atender todos com o mesmo empenho. Ela vai estar muito preocupada com a criança que requer a necessidade especial. E aí ela deixará, por dever de ofício de recomendação legal, eventualmente de atender os demais alunos. Então, preferencialmente, a manutenção da meta 4 preserva o trabalho exemplar que as APAES realizam em todo o país. Não só de Panambi, como eu disse, 1/4 da população se manifestou favoravelmente. Aqui está o documento. Mas também o município de Ajuricaba, está aqui, 1.000 assinaturas. 1.000 assinaturas. Falei do presidente da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Panambi, o Hélio Rodrigues Júris. Aqui já é o presidente Ângelo Cigana, da APAE de Ajuricaba, e também da Marley Otonelli, que é diretora da APAE. Esta manifestação de Ajuricaba tem 8.000 habitantes, 8.000. Ora, se aqui tem 1.000 assinaturas, 12% da comunidade se manifestou a favor da manutenção da meta 4, também aprovada na Câmara, em defesa do trabalho das APAES. Por isso nós estamos aqui, senador Simão, e eu tenho certeza que Vossa Excelência está nessa campanha, porque Vossa Excelência conhece o trabalho que as APAES no Rio Grande do Sul realizam. Não só as APAES, como eu disse, Instituto Pestalozzi, o Instituto Santa Luzia, que eu conheci quando quando jovem, ainda criança, lá em Porto Alegre, fazendo lá frequentando o Instituto Santa Luzia, que antes de ir para a Cidade de Deus, ficava ali na Avenida Independência, e eu ia lá aprender, ver as crianças jogando bola, senador Pedro Simão, uma bola que tinha um guiso, e aquilo me comovia muito. Então, eu penso que o Rio Grande do Sul está também mobilizado em defesa da preservação da meta 4, que é preservar o trabalho das APAES. Com muito orgulho, eu concedo a parte ao senador Pedro Simão, certamente valorizando o trabalho dessas instituições. Minha querida senadora, eu juro por Deus que se há algo que eu não consigo entender é essa movimentação do governo com relação às APAES. Um governo que tem uma responsabilidade grave com relação às entidades que deveriam prestar serviço e, no entanto, é um escândalo agora no Ministério do Trabalho. Nós chegamos a criar aqui uma CPI para investigar os trabalhos das ONG, as bandalheiras das ONG, mas tinha tanto, e era em todos os partidos, que os partidos fizeram um acordo, então não é na minha, não vou na minha, e suspenderam, não saiu a CPI. Agora, as APAES, olha, Vossa Excelência é uma criança perto de mim. Eu era uma criança, lá em Caxias do Sul, a gente olhava o trabalho das APAES, aquelas crianças, as mães, a minha família ia lá ajudar. Era um trabalho coletivo, de conjunto de todos. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que tem é o APAES. Eu digo o seguinte, se há algo que machuca um pai, é um pai ter um filho com alguma doença, com alguma dificuldade, alguma deficiência. Mas parece que Deus olha por o outro lado. E esses pais que têm filho com deficiência se dedicam ao seu filho e ao filho dos outros. É uma pessoa que parece que... Eu não sei de onde é que é isso. Eu tenho um amigo que teve uma criança que foi diminuindo, morreu com 30 anos, pesando 12 quilos e com meio metro de tamanho. Os pais foram cuidando dele, faz 10 anos. O casal é presidente do clube que organiza os outros que ficaram. E está lá se dedicando. Rapaz, é isso. Agora tem um problema. Rapaz, não dá para dar dinheiro para alguém ganhar. Não existe isso. Não existe nenhuma fórmula de alguém ganhar percentagem com relação a pai. A pai, digamos assim, entre aspas, para os que gostam de se meter com esse tipo de entidade e ganhar, é uma entidade que não presta, não dá nada, não dá lucro nenhum. Agora, me admira muito que exista algo como este. Eu acho que, para mim, com toda sinceridade, o cidadão que tiver coragem de votar contra o APAES é algo que
É absolutamente imoral. E depois outra questão, é despreocupado com a questão da criança. Não, bota junto com as outras, mistura, faz tudo a mesma coisa. Se o bullying já é feito com os caras que são normal, que tem uma coisinha menor, imagine com relação a essa criança. Eu felicito Vossa Excelência, e é importante. Agora, Vossa Excelência está trazendo essa pesquisa, mas cá entre nós é o que a gente sabia, né? Não é novidade nenhuma, porque eu acho que se aquelas pesquisas que se faz, em primeiro lugar estão os bombeiros, em segundo lugar está não sei o quê, em último lugar estão os políticos, agora o Tribunal Superior está depois de nós. Eu acho que se colocasse a PAI, ela ganhava em primeiro lugar de todo mundo. Ela era a mais bem respeitada de todo mundo. Por isso eu felicito Vossa Excelência, e realmente Vossa Excelência tem razão. Eu e todo mundo que tem um pouco de seriedade está a favor da PAI. E fica mal. Olha, o governo, se há alguma coisa, minha querida amiga, que deixa o governo mal, é essa posição. Porque existem posições que não têm compreensão. Tu pode ser a favor disso, a favor daquilo, contra, não sei o quê, mas a ZAPAI, qual é a explicação que o governo dá? Sinceramente, eu não consigo entender. Muito obrigada, senador Pedro Simão. E eu queria que a senador Mozarido Cavalcante, que a íntegra a parte do senador ficasse como parte deste meu pronunciamento. E a lembrança que ele faz de Caxias do Sul, a PAI é, sobretudo, um ato de voluntariado. A vontade das pessoas ajudarem os outros. E esse voluntariado é que torna esse movimento das APAIs forte e, do ponto de vista social, insubstituível. E eu vejo na minha Lagoa Vermelha, da mesma forma. E estive, senador Pedro Simão, em Agudo. Agudo é um município ali na 4ª Colônia, próximo de Santa Maria. E quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui a essa cidade, eu fiquei impressionada, porque o prédio, talvez o maior prédio da cidade, era a sede da PAI, que a comunidade construiu. E aí eu disse para eles, olha, eu estou encantada com essa cidade, porque se ela tem como referência o voluntariado como seu símbolo, é uma cidade muito boa e muito responsável do ponto de vista. E como o senhor disse também, o presidente da PAI, o mais entusiasta líder das crianças portadoras de necessidades especiais, era o pai de uma criança portadora de necessidade especial. Então ele era solidário, porque ele sabia entender a dor dos outros pais que queriam dar uma educação adequada aos filhos. Tive recentemente em Bento Gonçalves, aí fui num restaurante e embaixo uma lojinha da PAI, de Bento Gonçalves. Aí materiais, manuais, feitos por crianças, por adultos e adolescentes. Coisas lindas. Aí encomendei e liguei para lá para agradecer o envio também disso. Para outra cidade, Arvorezinha, da mesma forma, a artesã que fez o trabalho, liguei para elogiar. É uma abnegação, é uma entrega das pessoas inteiramente, do seu tempo. Não se preocupam, como o senhor disse, com o dinheiro que foge pelos valos da corrupção, mas é dinheiro que está ali necessário para educar e para atender e para dar uma qualidade de vida a essas crianças que necessitam. Então eu queria agradecer muito, senador Simão, pelo valioso à parte que fez Vossa Excelência. E com alegria também concedo à parte ao senador Rodrigo Hollenberg, que manifestou o seu interesse, certamente, o Distrito Federal também deve ter a paz aqui em Brasília. Obrigado, senadora Ana Amélia. Vou tratar o meu pronunciamento em seguida, no horário de líder, da necessidade de aprovarmos o Plano Nacional de Educação, que está na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida vai para a Comissão de Educação. Mas eu quero dar um depoimento em relação às APAIs, até porque apresentei uma emenda na CCJ, acolhida pelo relator, corrigindo a distorção da meta 4 do Plano Nacional de Educação para retomar o texto que veio da Câmara, construído sob a liderança do deputado Eduardo Barbosa, que já foi presidente da Federação das APAIs e que é um grande defensor das APAIs. Eu tenho muito orgulho, senadora Ana Amélia, de como secretário de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia ter ajudado as APAIs, especialmente a APAI do Distrito Federal. Nós temos aqui um centro da APAI na 709 Norte, nós temos um em Sobradinho, nós temos um outro em Ceilândia, que desenvolve um trabalho fantástico, maravilhoso em relação à síndrome de Down.
E é claro que as nossas escolas ainda não estão prontas para receber todas as pessoas com todos os tipos de deficiência. É muito importante garantir o ensino inclusivo, mas não exclusivo, porque o ensino regular ele é incapaz, tanto pela formação dos professores que tem hoje, quanto pelos equipamentos que dispõe, pela estrutura que dispõe, de receber e dar um tratamento adequado para pessoas com alguns tipos de deficiência. Portanto, é importante garantir isso no Plano Nacional de Educação, reconhecendo o trabalho das APAES. Mas aqui no Distrito Federal, nós temos mais. Nós temos uma rede de centros de ensino especial, que estão precisando de muito apoio do governo do Distrito Federal. São professores abnegados que trabalham, se dedicam a isso. Tive a oportunidade de, na discussão do Plano Nacional de Educação, iria falar sobre isso daqui a pouco, fazer uma visita ao Centro de Ensino Especial. Conversei com o senador Ciro, presidente da Comissão de Educação, que se comprometeu a ir lá comigo para que ele ouvisse dos professores, dos pais de alunos com deficiência e dos próprios alunos, o que significa para eles a possibilidade, a oportunidade de estudar no centro de ensino especial. Portanto, nós precisamos corrigir, mantendo o texto da Câmara no que se refere ao ensino especial, reconhecendo o papel do ensino especial e das APAES, complementando a oferta de ensino regular. Portanto, a defesa que Vossa Excelência faz das APAES, eu me somo com muito entusiasmo, porque sou daqueles, como o senador Pedro Simon acabou de dizer, que pode atestar com toda a segurança, com toda a tranquilidade, a seriedade, a profundidade, a necessidade e a beleza do trabalho desenvolvido pelas APAES. Eu queria também que a parte do senador Rodrigo Hollenberg fosse inserido no texto integral do meu pronunciamento. Senador Rodrigo Hollenberg, quando o senhor se refere a essa instituição aqui em Brasília, eu lembrei de uma professora em Farroupilha. Tinha recém acabado a campanha eleitoral e estávamos lá na Romaria de Caravaggio, que é muito conhecida lá. O Filipão também é um frequentador dessa Romaria. E uma professora me abordou. Eu nem estava ainda, digamos, atenta ao PNE, mas a professora já me disse: senadora, como é que nós vamos atender uma criança que necessita de atenção especial e deixar os outros à margem? E nós temos, porque a criança que necessita dessa atenção, ela pode sofrer uma queda, ela tem dificuldades até da própria mobilidade interna dentro da sala de aula, então aumentaria muito a responsabilidade, é preciso. Vindo de Porto Alegre para cá, há poucas semanas, a mãe de um menino portador de autismo me disse: mora aqui em Brasília, senadora, eu já recorri a várias instâncias, porque meu filho precisa de uma instrutora, de uma monitora especial para cuidar dele. Tem 8 anos, ela trabalha, e aqui no Distrito Federal também para as crianças autistas que poderiam ter dentro desse tema. E quanto à sua emenda, senador Rodrigo Hollenberg, eu fico feliz porque o senador Vital do Rego, a emenda é a mesma emenda, ou igual natureza sua, do senador Francisco Dornelles e da senadora Ângela Portela. Foram as 3 emendas na mesma direção de manter o texto que veio da Câmara pela manutenção da palavra preferencialmente, que é a meta 4 que foi aprovada pela Câmara. Então, eu queria agradecê-lo por ter tomado também a iniciativa, a meu pedido o senador Dornelles o fez, e também a senadora Ângela Portela. Então, eu tenho a convicção que o senador Vital do Rego, seguramente na quarta-feira na CCJ, vai acolher exatamente essa matéria. E com alegria também concedo a parte ao senador Valdir Halpe, que lá de Rondônia também deve conhecer muito bem, quem já governou, já foi prefeito lá de Rolim de Moura, já conhece muito bem o que essas instituições fazem em benefício das crianças portadoras de necessidades especiais. Senador Valdir Halpe. Eu parabenizo Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pelo brilhante pronunciamento em defesa das nossas APAES. E eu vim ouvindo no rádio, chegando aqui no Senado, o seu pronunciamento, os apartes, agora aqui a parte do senador Rodrigo Hollenberg, e eu fico tranquilo, porque com tantos defensores das APAES, esse projeto
vai ser votado e aprovado da forma que veio da Câmara, sem nenhuma mudança para prejudicar as nossas APAES. Eu sei que a intenção do senador que estava tentando mudar o texto, talvez seja importante também. Mas, como o Rodrigo acabou de falar, é muito difícil, se tivesse centros especiais em todos os estados, em todas as cidades, aí sim poderíamos até abrir mão das nossas APAES. Mas não tem como. Eu acompanho, fui prefeito 2 vezes, fui governador, e eu sei da luta dos abnegados, voluntários, na sua grande maioria, né, voluntários. Os governos ajudam também, tanto o federal quanto o estadual, os municipais, né, a dar esse apoio, essa assistência, e recentemente a presidente da Federação das APAES de Rondônia, professora Hilda Salvatio, me abordou lá em Rondônia e disse: só pelo amor de Deus, não deixe que as nossas APAES fiquem numa situação ainda mais difícil que já se encontram. Aí eu prometi que ia cuidar, e eu vejo que não sou só eu, né? Tem muitos Ela aqui. Sabia a quem estava se dirigindo, senador Valdir Raupp, sabia que poderia e contará com o seu apoio, o seu voto e a sua liderança. O senhor é presidente de um partido do PMDB e tem um envolvimento e uma liderança grande nessa casa, não só na sua bancada, mas da relação que tem, e ela, quando pediu isso para o senhor, sabia que Vossa Excelência estaria certamente muito comprometido com esta causa, que é, acima de tudo, justa, é uma questão desse reconhecimento. Mas sozinho a gente não consegue muita coisa, que nós sabemos disso, mas com essa força, né, de Vossa Excelência, do senador Pedro Simon, do Rodrigo e de tantos outros que vão se somar, né, nesse projeto, eu tenho certeza que as nossas APAES vão ficar protegidas. Nós precisamos protegê-las mesmo. A deputada Marinha Raupp, minha esposa, que ajudou a fundar várias APAES, centros de recuperação de pessoas portadoras de deficiência, não só as APAES, mas alguns centros também com outro nome, mas o objetivo é o mesmo, né? Ela é psicóloga, professora, pedagoga, sabe muito bem também do trabalho que as APAES desenvolvem no estado de Rondônia, em todo o Brasil. Por isso, eu vou me somar também, já há algum tempo, e cada vez me esforçando mais para poder ajudar as nossas APAES. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada. Queria também que a parte do senador Valdir Raupp faça parte do meu pronunciamento, e dizendo que o seu correligionário Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que preside a Comissão de Constituição e Justiça, fez um belíssimo trabalho, e nas mãos dele está exatamente aquilo que nós pretendemos, que é a manutenção da meta 4, que restitui ou resgata ou mantém e preserva o trabalho das APAES. Hoje vim aqui, senador Mozarildo, até para falar sobre uma entrevista que eu li e me impressionou bastante, do novo Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. A corrupção é inaceitável hábito que precisa de combate persistente, e Vossa Excelência aqui, quando trata de saúde, diz que o problema não é recurso, é acabar com a corrupção, que sobra dinheiro para a saúde. Eu presto muita atenção no que o senhor diz aqui, senador Mozarildo, e de ações tão intensas e proporcionais quanto o indesejável desastre social e econômico causado por essa grave e impactante distorção. Como disse o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o dinheiro da corrupção é o dinheiro que falta para a saúde, é a palavra que Vossa Excelência usa, falta para a segurança, falta para tudo que é lugar, inclusive educação especial, inclusive para as APAES. É assim que Vossa Excelência se pronuncia. Esse dinheiro está onde não deveria estar. Por isso, concordo totalmente com a decisão do Ministério Público Federal de definir como prioridade do novo Procurador-Geral, Rodrigo Janot, uma luta contra a corrupção. A disponibilidade de novos instrumentos para identificar a corrupção e a maior visibilidade dada a este crime recorrente, hediondo em muitos casos, devem servir de aliados neste combate. É um erro achar que a corrupção está centralizada apenas nas grandes obras e na seara política. Essa doença, este mal, este crime hediondo, que precisa implacável combate, está lamentavelmente capilarizada em todas as sociedades, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Eu queria que desse como lido o pronunciamento na íntegra, senador, porque os outros senadores também já estão inscritos e o meu tempo esgotou. Muito obrigado. Vossa Excelência,